Ilustres pesquisadores, participantes, amigos do Observatório de Regionalismo. Hoje eu tenho a grande alegria de conversar com meu amigo Paulo Velasco, professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, grande especialista em política externa, integração regional e relações internacionais. Ele que também é membro do Laboratório de Estudos de Regionalismo e Política Externa, está aqui neste dia para falar sobre o avanço do acordo Mercosul-União Europeia. Aliás, estamos agora aqui em Bruxelas, assistindo este grande marco para o avanço do acordo, né, das relações entre os blocos, e nós que participamos de uma missão acadêmica, temos aqui a alegria de contar com o Paulo para falar um pouco desse marco tão especial aí para o Mercosul. Paulo, muito obrigada pela conversa, pela oportunidade. Nós, pesquisadores do Observatório de Regionalismo, realmente ficamos muito felizes de ter essa grande oportunidade com você. Eu agradeço o convite, Regiana, é um prazer enorme em poder participar, conversar um pouquinho com os pesquisadores do Observatório. Foi uma super feliz coincidência, né? Primeiro estarmos juntos na missão acadêmica, né? Te conheço já há muitos anos, né, pelo teu trabalho, enfim, o que você faz, e agora poder te conhecer pessoalmente é muito bacana, ainda mais, né, poder aceitar um convite de luxo desse, né, que você me ofereceu, e num dia tão simbólico, né? Eu acho que, de feliz coincidência, porque estivemos aqui trabalhando intensamente nos últimos dias, né, em Bruxelas, onde fica, como todos sabem, a sede da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, né? Então, é um espaço, de fato, que foi fundamental para conseguir costurar esse acerto, esse entendimento que foi finalmente anunciado ao cabo de tantos anos, 25 anos, né, desde que as negociações começaram, em 99, foi anunciado hoje na cúpula do Mercosul em Montevideo. Né? Então, um prazer poder participar aqui dessa conversa, esse bate-papo contigo, né? E é difícil a gente conversar com alguém que conhece tanto do tema sobre o qual a gente vai falar, né? Então, é muito bacana poder dividir aqui com você esse momento. Paulo, muita gente ainda não entendeu ao certo o que significa esse ato para o acordo Mercosul-União Europeia. Queria que você contasse um pouco, começasse contando para a gente o que significa o ato de hoje. O ato de hoje é um ato político muito simbólico, né? Exatamente porque houve momentos de frustração ao longo desse percurso. Né? Temos que lembrar, por exemplo, que em 2019, durante a cúpula do G20, realizada em Osaka, no Japão, era o primeiro ano do governo Bolsonaro, né? E tivemos ali algo parecido com o que foi feito hoje. Né? Tivemos também um anúncio, né, da conclusão do acordo naquele momento, tá? Com muita celebração, por exemplo, a delegação da União Europeia em Brasília, né, celebrou muito, né, aquele dia, e depois o acordo acabou desandando, né? Ele acabou sendo minado, né, por uma série de fatores que impediram que aquele momento celebratório, né, pudesse, de fato, chegar a conclusões práticas. Né? Então, acho que temos que avaliar, né, de maneira positiva o que foi feito hoje, né, porque encerra um longo ciclo de negociações, né, que foi pesado, que foi custoso, mas, mesmo assim, manter alguma cautela, né, porque não se encerra hoje esse processo todo. Né? Lembrando que não há assinatura, né, do acordo, né, houve apenas um anúncio, porque esse tipo de acerto não depende de uma assinatura formal, né, então precisava ser feito esse anúncio. O anúncio foi feito, né, com a presença muito simbólica, né, da Ursula von der Leyen, né, que é a presidente da Comissão Europeia, recém encaminhada para mais um termo, né, à frente da comissão, e os 4 presidentes, né, dos países fundadores do Mercosul. Né? Então, o simbolismo é muito importante, né, um ato político absolutamente relevante, mas, né, ainda temos um longo caminho pela frente, né, justamente que tange, em primeiro lugar, né, a tradução e a revisão técnica do acordo, né, e depois, né, o processo de ratificação. Vamos falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. Né? Mas eu digo que é um momento alegre para os dois lados, né, para o Mercosul, para a União Europeia, porque sempre que se chega, né, a um acerto, depois de muita controvérsia, depois de muitos encontros, né, todo e qualquer entendimento desse tipo, ele depende muito de os países estarem dispostos a ceder. Então, abandonar posições mais extremas em favor, né, de fato, da busca de um ponto de equilíbrio e fazer algumas concessões. Né, e é isso que estávamos vendo, para que se pudesse, sobretudo nos últimos meses, acelerar o processo. E aproveitando essa cúpula, né, alguns esperavam que fosse feito no ano passado, na cúpula do Rio, eu estava acompanhando de perto também, no ano do Rio de Janeiro, né, não foi possível. Agora, um ano depois, na cúpula do Uruguai, não teve deu, né, o Uruguai encerrando o termo na presidência por tempo, né, passando agora
na Argentina do Milei, né, finalmente houve esse ato. Né? Então, eu acho que é para celebrar, já, né? Celebrar com cautela, claro, né? Mas é um momento de celebração, um momento importante que fecha um ciclo que foi longo e difícil. Você comentou, Paulo, que depois da tradução vem a etapa de ratificação. Quais seriam os principais desafios, percalços, dificuldades que os blocos podem encontrar nessa última etapa, que é a ratificação? Então, esse acordo agora ele tem que ser ratificado, no caso da União Europeia, a parte comercial, né, que é exatamente o que foi anunciado hoje, né, depende da ratificação por duas casas, né, na União Europeia, né, que são o Conselho da União Europeia, antigamente o Conselho de Ministros, e o Parlamento Europeu. Né? Então, é como se fosse uma Câmara Alta e uma Câmara Baixa, né, só para comparar, né, com parlamentos nacionais. Né? O Conselho da União Europeia representa os Estados, equivaleria ao Senado no Brasil, e o Parlamento Europeu representa a população dos estados, equivaleria à Câmara dos Deputados. Né? No caso do Conselho da União Europeia, para a aprovação do acordo, não é simples, né? São necessários 15 países, né? Porque se definiu que são necessários 55% dos países, então, considerando que hoje a União Europeia tem 27 membros, seriam 15 países, mas não basta 15 países concordarem, né? Porque há um segundo critério na maioria qualificada, que é o critério aplicado, vigiado, que depende de 65% da população dos países. Isso significa dizer que, além de 15 países, tem que se reunir um número suficiente de países para que, juntos, com a população combinada, representem pelo menos 65% da população total da União Europeia. Só para termos uma ideia, que caríssimos pesquisadores do Observatório, a população aproximada da União Europeia, depois da saída do Reino Unido, é de aproximadamente 450 milhões de habitantes, um pouquinho menos. Né? Então, vão ter que se somar todos os países que se colocarem a favor no Conselho, para ver se a população deles combinada representa 65% da população total da União Europeia. Né? Por isso, sabendo que a França vai votar contra, isso é algo irreversível, né? A gente sabe que a França votará contra o acordo do Conselho da União Europeia, me preocupa quem mais a França pode convencer e seduzir. Né? Então, é sabido certamente, né, que a Áustria e a Irlanda votarão, né, junto com a França, né, pelo menos é o que se entende, né, neste momento. Claro que nesse processo podem as coisas mudar, né, mas a Áustria e a Irlanda não têm população suficiente para, junto com a França, fazer esse bloqueio. Né? Lembrando que o bloqueio tem que ser de acima de 35% da população da União Europeia. Né? É conta de matemática simples, né? Mesmo para quem é de humanas, né, a gente consegue fazer. Então, a França vai ter que seduzir mais alguém, além de Áustria e Irlanda, e aí a dúvida é se ela pode trazer a bordo nesse bloqueio, por exemplo, a Itália. Né? A Itália, como a gente sabe, é um país muito industrializado ao norte, não teria por que temer o acordo nessa parte norte do país, mas é um país bastante agrícola ao sul, né? Então a Itália poderia ser eventualmente convencida, e a população da Itália tem uma população muito grande. Né? Então a Itália, junto com França, né, mais Áustria, Irlanda, eventualmente Polônia, eles conseguiriam bloquear. A Polônia é um país muito populoso, muitos não sabem, é o maior país ali dos que entraram no leste europeu, na União Europeia, uma população aproximada da Espanha, né, uma população muito significativa. Né? Então, se a França conseguir trazer para esse bloqueio, né, Polônia e a Itália, além, claro, né, dos pequenos, que já possivelmente vai conseguir, a Áustria e a Irlanda, o acordo não vai ter como passar pelo Conselho, porque não vai cumprir esse critério de dupla maioria, maioria dos estados, 15, 55% dos estados, e maioria da população, 65% da população. Então, não é um caminho fácil, não. Tá? Eu acho que não, por isso que eu disse que é um otimismo cauteloso nesse momento, claro, temos que comemorar, mas tem que haver uma moderação, porque nem tudo está feito ainda. Tem um processo, né, como tem essa primeira parte, tem mais técnica, Regiane, né? Então, é a tradução, né, e a revisão técnica do texto, para ver se não tem nenhum equívoco, não tem nenhum erro ali. Isso deve ser cumprido mais rapidamente, né, se houver boa vontade, depois se passa ao processo de ratificação, que também terá que passar pelo Mercosul, claro. Né, a gente sabe que no Mercosul, né, tem que passar também pelos parlamentos nacionais do Mercosul, é diferente do que acontece na União Europeia. Na União Europeia, talvez alguns não saibam, mas existe supranacionalidade na temática comercial, por isso que o tema é cuidado pela Comissão Europeia, pelo órgão executivo da União. No Mercosul é diferente, né? No Mercosul não temos supranacionalidade, né? Então, cada um dos estados tem que, por meio do seu parlamento, além do parlamento do Mercosul, claro, mas cada um dos estados tem que, por meio do seu parlamento, também ratificar. Mas, aparentemente, não haverá dificuldades nos parlamentos nacionais dos países do Mercosul. A dificuldade pode vir no Conselho da União Europeia ou, eventualmente, até no Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu é muito fraturado, muito atomizado em grupos partidários. O grupo maior, mais importante, né, que é o EPP, dos partidos de centro-direita, apoia o acordo enfaticamente. O SD, que é da centro-esquerda, apoia o acordo enfaticamente, mas os dois juntos não bastam.
para se conseguir a maioria simples. No parlamento é preciso maioria simples, né, e não bastam esses dois grupos, eles têm que trazer alguns outros fatores também. Mas no Parlamento Europeu, acho que a luta será talvez menos difícil do que no Conselho. No Conselho, o desafio é grande. Paulo, você trouxe justamente a França está contrária, e há muito tempo nós sabemos justamente da movimentação dos agricultores, que são que recebem o apoio da PAC. No entanto, o que levou este dia? Ou seja, o que mudou no contexto, na conjuntura internacional, inclusive, sobretudo, europeia, que impacta no ato deste dia de hoje? Eu acho que é uma combinação de fatores, né, que vão se acumulando ao longo do tempo. Um primeiro fator histórico, né, porque não é uma coisa que tenha começado agora, mas que a gente sempre tem que considerar. Né, eu acho que é uma variável fundamental nessa equação, né, que a gente está, de alguma maneira, desvendando aqui com esse papo. Né. É o fato de o sistema multilateral de comércio, o multilateralismo, ter se enfraquecido muito ao longo da última década. Né. Durante muito tempo, a gente sabe, né, os países buscavam, né, avançar esse tipo de acordo no âmbito multilateral, e até porque os custos de transação ficam reduzidos no multilateralismo. É mais fácil negociar no âmbito multilateral, é menos custoso. Né? Então, o Brasil sempre revelou, né, de maneira explícita, a preferência pelo multilateralismo. Mas a gente sabe que a OMC não vive um bom momento e não é de hoje, já é de bastante tempo. Ela consegue acordos já conta-gotas, né, de maneira muito ligada, e são raros os acordos. Né? Então, de alguma maneira, esse trilho multilateral não funcionando bem, serve de estímulo para a busca de trilhos alternativos. Né? E aí as negociações bilaterais ou birregionais se tornam um trilho alternativo necessário e fundamental. Eu acho que esse é o primeiro fator que a gente tem que considerar e serviu de estímulo. Né? Essa dificuldade de negociar no multilateral estimula acertos birregionais como esse. E alguns fatores recentes que a gente também tem que levar em consideração, né? Por exemplo, a própria vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, né? Eu acho que acabou sendo um impulso definitivo, né, para esse acerto. Escutamos muito isso aqui em conversas ao longo dos últimos dias. Né? Há uma preocupação que talvez não seja equivalente, né, em termos, né, de peso, mas há uma preocupação dos dois lados, né, do lado europeu e do lado mercosulino, com a vitória do Trump, sobretudo o que ele pode fazer em termos tarifários. Né? A gente sabe que ele tem uma postura protecionista, a gente já viu o Trump adotar medidas protecionistas, né, muito significativas no seu primeiro mandato, que afetaram, por exemplo, a exportação brasileira de aço e de alumínio, e ele já anunciou que fará novos aumentos, né? Claro, muito significativos para a China, mas que poderá aumentar também de maneira importante para os países do Mercosul. A própria União Europeia também já entrou na lista dos países parceiros, né? Contra quem o Trump certamente elevará tarifas. Então, é sabido que isso também trará impactos possivelmente negativos, já acabou servindo como um estímulo final. Afinal de contas, se o grande parceiro, e um grande parceiro foi o Brasil, e para a União Europeia, né, vai ter uma postura mais protecionista, vamos tentar ampliar o comércio com outros atores. E aí, isso ajudou a Mercosul e a União Europeia se enxergarem melhor nessa fase final de negociações. Né? Acho que é um estímulo importante também que a gente tem que levar em consideração. E, claro, a perspectiva também podemos colocar aí nessa equação de uma guerra comercial entre China e Estados Unidos. Né? Já vimos isso acontecer também há alguns anos, né? É algo que afeta os interesses comerciais de todos os países. Então, bom, se os dois gigantes econômicos estão nesse digladiando, vamos intensificar parcerias com outros atores. Né? Então, um conjunto de variáveis, né? Acho que não é um fator único que explica, mas a gente combinando esses fatores certamente ajudam a entender o porquê do acordo ter saído agora. Bom, depois de ratificado, ao entrar em vigor, você poderia nos contar um pouco sobre os impactos positivos e também sobre possíveis impactos negativos ao Brasil, que é uma grande preocupação, claro, da sociedade brasileira? Não há dúvida. Todo e qualquer acordo comercial dessa envergadura, né, e, bom, podemos dizer que esse acordo possivelmente criará a maior área de livre comércio do mundo. Né? São 27 países de um lado, né, são 4, mas na verdade serão 5 para a Bolívia, né, 6 em algum momento quando a Venezuela voltar, depois da suspensão. Então, só somando aí o número de atores, poderíamos chegar em muito pouco tempo a 33 países participando desse área de livre comércio, né, o que mostra uma robustez absoluta. Né? Em qualquer acordo desse envergadura, desse calibre, é evidente que é impossível chegar a um acerto do tipo win-win, em que todo mundo está ganhando e ganha igual. Então, os ganhos não são absolutos, idênticos, né, por dois lados. Evidentemente que haverá também algumas perdas relativas. Isso faz parte da vida da indústria comercial. É preciso ceder, conceder alguma coisa
para que se chegue ao acordo. Então, se alguma posição, se alguma parte tiver uma posição extrema, isso inviabiliza o acerto com a outra. Então, você tem que abrir mão de algumas coisas, para poder chegar ao acerto. Então, o que poderá, certamente, trazer de positivo para o Brasil? Em primeiro lugar, facilitar o acesso ao mercado europeu, como a gente sabe, é um mercado muito protegido, região desde sempre, especialmente o setor agrícola. Tá? A política agrícola comum da União Europeia, né, tem sua origem nos anos 60, né, quando ainda falávamos em comunidade europeia, na União Europeia, é a mais antiga política pública comunitária. Né? Então, ela tem um lastro histórico de mais de 60 anos. Não é uma política inventada agora, há pouco tempo, é uma política que tem mais de 60 anos, já mais antiga, repito, política pública comunitária, e ela é especialmente importante para a França. Né? Então, isso sempre, ao longo do tempo, acabou levando a práticas protecionistas muito agressivas, e uma política de subsídios muito distorsiva, que inclusive afetava o interesse do Brasil no mundo, nos outros países. É verdade que a PAC foi sendo flexibilizada nos últimos tempos, né? Até porque ela é muito cara, muito custosa. Então, a política de subsídios da PAC foi reduzida, embora ainda sejam muito caros, né? E muito distorcivos, mas isso melhorou um pouco. Mas as barreiras no setor agropecuário, elas sempre foram muito significativas. Né? Isso dificultava a entrada de mercadorias não só do Brasil, mas do Mercosul em geral. Né? Lembremos, por exemplo, que o Paraguai é um grande produtor de soja, lembremos que a Argentina e o Uruguai são exportadores de carne. Então, são muitos produtos agropecuários que se viam afetados, né, pela circulação, pelo protecionismo europeu que dificultava a circulação desses mercadorias. Né? Isso vai melhorar. É claro que a abertura não é irrestrita, isso é importante que se diga. Então, alguns setores mais sensíveis, né, como, por exemplo, a carne, vão enfrentar cotas, a abertura não será plena, então a carne do Brasil ou da Argentina não vai entrar de maneira plena no mercado europeu, haverá ali cotas que terão que ser cumpridas, né? Mas vai se facilitar o acesso. Né? Também outro setor sensível, o setor de açúcar. Né? Então, há alguns setores sensíveis, né? Porque o Brasil é muito competitivo, faz muito produção. E, do lado contrário, né, claro, haverá uma facilidade no acesso de produtos europeus, né? Tanto agrícolas, né, quanto industriais, no mercado mercosulino. As concessões são muito significativas, né? Mas também sempre há margem de exceção. Então, no setor de manufaturados, no setor de produtos industrializados, é claro que a Europa não poderá exportar também de maneira amplamente liberalizada, né? Por exemplo, haverá restrições no setor automotivo, né? A gente sabe que a mais elevada tarifa do Mercosul no âmbito da PEC é para automóveis. Né? Então, claro que o Mercosul não teria como abrir, né, de maneira irrestrita os manufaturos europeus, haverá também algumas exceções, e mesmo no setor agropecuário, há exceções também. Né? A gente sabe muito bem que o Brasil tem uma produção de vinho, o Brasil tem uma produção de queijo, aliás, muito bons, mas, claro, né, isso poderia ser impactado de maneira muito negativa se houvesse uma entrada absoluta de produtos europeus. Né? Então, vamos que ainda ter que analisar com cuidado os detalhes do acordo, né, mas é sabido que há sempre mais exceções, mas o benefício maior, eu diria, que é a facilidade da circulação desses mercadorias. Né? Lembrando que o acordo não é só para produtos, não é só para bens, não é só para mercadorias, mas é também para serviços, para compras governamentais, para regras. Então, é um amplo escopo de temas, né, que esse acordo comercial abrange. Né? Não é só produto, mercadoria, mas também serviço. Né? A gente sabe que os serviços respondem hoje por uma grande margem do comércio mundial. Compras governamentais, né, que também, como a gente sabe, os estados, quando compram em grandes quantidades, né, então isso tem um impacto enorme, né, no comércio Brasil, União Europeia, Mercosul, União Europeia, e a própria questão regulatória, né, as regras, né, por exemplo, sanitárias, fitossanitárias, normas técnicas, denominação de origem, né, indicação geográfica de origem, enfim, regras de origem, são várias questões, né, que talvez, enfim, muitos ainda não conhecem detalhes, mas que impactam. Né, quando a gente vê denominação de origem, por exemplo, né, vinho do Porto, presunto de Parma, isso é denominação de origem, e os europeus prezam muito disso, está lá nessas regras, né, e tem que estar mesmo. Né? A regra de origem é que define, por exemplo, o percentual do produto que tem que ser nacional para poder usufruir da liberalização comercial. Então, também tem essa parte de regras, né, muito detalhada, muito, né, precisa, mas, enfim, eu diria que os impactos eram muito positivos e há uma expectativa, né, de que o comércio possa crescer, né, logo depois do texto entrar em vigor. Lembrando, né, que a União Europeia, para o Brasil, já é o segundo maior parceiro comercial, né, perdendo apenas para a China, né, um comércio, né, que gira aí em quase 100 bilhões de dólares. Né? Então, isso tende a crescer ainda mais. Né? Claro, possivelmente nunca vai alcançar o volume de comércio que temos com a China, mas já é o segundo player e isso pode melhorar ainda mais, né, no futuro próximo, depois que o texto entrar em vigor.
Muito bem, Paulo. Acho que deu para a gente entender muito sobre os impactos, e agora eu queria, para a gente finalizar, falarmos, que você comentasse sua análise sobre o que representa institucionalmente para o Mercosul. Sabemos que o Mercosul está sempre em crise, segundo muitos analistas. Eu sou uma grande defensora do bloco, mas o que representa este acordo neste momento para a institucionalidade do Mercosul? Esse é um ponto muito bom, né? Eu também compartilho com você, né, esse certo otimismo, entusiasmo com o Mercosul. De fato, o Mercosul não vive seu melhor momento, a gente sabe disso, né? Nós que acompanhamos há tanto tempo, né? Você, inclusive, mais do que eu, né, esse tema como objeto de estudo, né, já vimos momentos melhores, né, de maior entusiasmo, né, em que havia perspectivas talvez mais alvissareiras, né? Quando o Mercosul completou 30 anos, né, em 2021, né, naquele momento havia muito pouco a comemorar realmente, né? O Mercosul, como a gente sabe, né, é um bloco que se ressente muito das intempéries do percurso da conjuntura, né? Então, a depender, por exemplo, da situação econômica dos países, né, isso impacta na saúde econômica do bloco, né? A depender da vontade dos líderes, isso impacta na saúde também do bloco, em termos de integração. O Mercosul, em comparação com a União Europeia, né, ele é muito menos institucionalizado, né, não dá nem para comparar em termos de institucionalidade, de lastro, né, o que faz justamente com que o bloco acabe muitas vezes evoluindo muito ao sabor da vontade e do empenho das lideranças de plantão, né? E as lideranças de plantão, elas revelaram nos últimos tempos, né, muita divergência. Lembra, por exemplo, do período entre Bolsonaro e Alberto Fernandes, né? Havia diferenças muito agudas ali. Se a gente voltar um pouco no tempo, né, havia diferenças grandes entre a Dilma e o Macri. Havia diferenças importantes também, né, enfim, de interesse em relação ao Paraguai, né, com a volta do Partido Colorado em 2013. Então, começou a haver muito ruído, em termos de diálogo, de entendimento, de acerto, né, quando a gente pensa no Mercosul, e isso, claro, que atrapalha, né? Essa falta de coordenação, de entendimento acerca do bloco, em um bloco em que não há supranacionalidade em matéria comercial, como a União Europeia, em um bloco não tão densamente ensanjado como a União Europeia, isso acaba impactando negativamente. Então, eu diria que esse acerto, né, ele acaba, de alguma maneira, né, sendo produto de uma confluência, né, de interesses, né? Claro que não há interesses de base harmônicos entre Brasil de Lula e Argentina de Milei, mas foi possível postular o acerto. Vimos já na cúpula do G20 Lula conseguindo convencer a Argentina, né, acerca da importância, né, de avançarem de maneira combinada, e aí nos temas do G20 isso apareceu, né, o apoio argentino, por exemplo, à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, né, mas já ali se percebia que talvez o Brasil conseguisse convencer o Milei, né, a embarcar nesse projeto, nessa empreitada, né, um ano depois do Milei tomar posse, né, com um discurso muito crítico ao Mercosul. Né, tem apenas um ano depois do Milei, menos de um ano, na verdade, ele assumiu com um discurso muito crítico ao Brasil, muito crítico à China, muito crítico ao Mercosul. Um ano depois, para a surpresa de muitos, inclusive minha, né, vemos aí o Milei e a Argentina embarcando, né, no interesse do Brasil para o Mercosul, para o bloco, né, e o fechamento, a conclusão das negociações, né, com a União Europeia em torno desse acordo comercial, né? Eu acho que serve para reforçar, né, o Mercosul, não obstante algumas diferenças, né? Vimos também em anos recentes o Uruguai, no governo, né, da centro-direita, buscando, né, a possibilidade de negociar sozinho, negociar individualmente. Isso é uma coisa que, de vez em quando, o Milei também levanta, né? Flexibilizar esse compromisso da União do Mercosul, a ponto de permitir que os países negociem sozinhos. O Brasil é contra essa ideia. Eu acho que vai trazer mais unidade, vai trazer, talvez, vai servir de liga, para os membros do Mercosul, talvez caminhar em uma direção mais coesa, mais uniforme. Vimos há um ano um acordo com Singapura, mas claro que não dá para comparar em termos de dimensão, né? O acordo com a União Europeia é um acordo imenso, enorme, né, com players super importantes do comércio mundial, né? Então, acho que certamente ele pode ser algo auspicioso, sim, né, para criar uma unidade, e reforçar, quiçá, né, inclusive a própria institucionalidade do bloco, né, fazer com que os países consigam caminhar de maneira mais unida, não obstante ser diferenças que pode haver, né, isso existe. Lembrem que no Mercosul as decisões são sempre por consenso, né, então quando não há consenso entre líderes, nada se faz, né, a diferença da União Europeia que por maioria qualificada, né, nos temas comerciais no Conselho, como eu expliquei antes, né, no Mercosul é consenso. Então, se um não quisesse, não sair desse acordo, né, que bom que houve o acordo, talvez o acordo, né, aí criar um círculo virtuoso, né, o próprio acordo talvez sirva, né, para estimular mais acertos, mais entendimentos, né, mais coesão, mais decisões consensuais, né, para que o bloco possa avançar, inclusive em termos normativos, tem muito dever de casa, como ele tem que fazer,
Tem muitos acordos firmados nos últimos anos, Regiane, né, que não estão em vigor ainda, né, em vários temas, né, serviços, né, tem um novo protocolo, né, que, na verdade, aprofunda o protocolo de Montevideo de serviços, né, temos contratações públicas, né, então, comércio eletrônico, são muitos acordos nos últimos anos que não estão em vigor ainda, e acho que isso pode criar, talvez, um impulso maior para fazer com que os países ratifiquem, né, esses textos no âmbito intra-bloco e que possam entrar em vigor, porque isso vai dar ainda mais densidade para o Mercosul, negociar mais para fora, não vai parar aí. Né? Estamos negociando com o Canadá, com a Coreia do Sul, né? Com vários atores, né? E a expectativa é que o Mercosul consiga se inserir cada vez mais e melhor nas cadeias globais de valor. Paulo, muito obrigada por essa entrevista, por conceder aqui sua análise, conhecimento. Prazer. Você também, que é um grande estudioso em integração, relações internacionais, é um prazer recebê-lo no âmbito do Observatório de Regionalismo, e que aqui seja apenas a primeira contribuição de várias, porque certamente iremos contar com o seu conhecimento em outras análises, estudos. Muito obrigada. Prazer enorme, Regiane, obrigado pelo convite, um prazer participar dessa conversa com o Observatório, ainda mais aqui em Bruxelas, né, que testemunhamos um pouco a história sendo escrita esses últimos dias, né? E, claro, fico super à disposição para outros convites, né? Quem sabe nos saem textos também do Paulo Velasco da Regiane Agressão no futuro, né? Trabalhando com esses temas, né? Que seja uma parceria profícua daqui para frente. Obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Até uma Até a próxima. próxima.